Sejam todos bem-vindos a mais um podcast O Sentido O. Presta atenção aqui que hoje estou com um convidado muito especial, além de um grande amigo, daqui a pouco ele vai se apresentar já, mas além de um grande amigo, filósofo, professor, dá aula na CBF, participou do Shark Tank, tem um monte de história aqui para contar. Então fica até o final aqui que vocês vão curtir muito o podcast de hoje, tá? Então, para a gente poder começar, queria agradecer em especial o pessoal do Estúdio Sigma, o Ed, a Camilinha, o Marcos está sempre aqui, o Pedrinho hoje está aqui também. Agradecer a Pri, o Anderson do IC Barra Funda, o pessoal do Iralab também. Agradecer todo mundo aí que ajuda esse projeto para a gente poder levar isso para mais empresários. Então, você que está assistindo aqui, vamos soltar a vinheta daqui a pouquinho. Enquanto solta a vinheta, já encaminha esse podcast para um amigo, empresário, encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir um pouco de histórias inspiradoras aqui, como a de hoje, né? Então, solta a vinheta para a gente começar a apresentação. E vamos lá, estamos aqui hoje com o Eleazar, meu amigo Eleazar. Eu até ia te apresentar, mas eu falei assim, puta, se apresenta você, que acho que é tanta história que eu vou esquecer de falar. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Né? A gente demorou para conseguir agendar, porque é um cara muito ocupado. Eu que estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado às pessoas também que estão assistindo. Espero poder corresponder com vocês e poder também transmitir um pouco do que a gente faz no dia a dia, do que a gente aprendeu, do que a gente erra também, que a gente mais erra do que acerta, para que as pessoas possam também ter pelo menos alguma guia, alguma coisa e tentar errar menos do que a gente errou para poder chegar onde elas querem, né? É isso aí. Acho que a proposta do canal é essa, né? A gente entrevista bastante empresários e o canal é para empresários para poder ver isso, né? Que história que você passou, o que você passou, como foi sua jornada. A gente até brincou, né? A jornada do herói. Gente, ele era um cara normal. Eu falei, eu vi um cara famoso Ainda sou, aqui. Ué. Como assim? Não nasceu capa, nada disso. Não. Superpoder. Ele era um cara normal, era até meu amigo, a gente tocava junto na igreja, sim, né? sim. Eu falei, é um cara normal. Eu falei, mas conta a sua história antes né, de ser famoso. E o que você falava, de repente, poxa, Eleazar se apresenta, é mais difícil a gente se apresentar do que alguém apresentar a gente. Então vamos fazer isso meio combinado, vou te fazer algumas perguntas, eu vou puxar um pouquinho mais, que é mais fácil. Então vai, só pra gente assim, então, já pra gente falar do Eleazar, então, pra vocês ficarem até o final, o Eleazar ele dá aula na CBF, o Eleazar participou do Shark Tank, né? Hoje trabalha com a Carol Pfeiffer do Shark Tank, também é muito legal, tem várias histórias, tem o Shark School, que ele vai falar também, é um projeto do Shark Tank, mas quero começar do começo. De onde você veio? Porque você, no fundo, você começou como empresário, né? Sim, sim. Até antes disso, cara, tem um ponto que a mim me chama atenção quando eu me autoanaliso muitas vezes, cara. Eu sou chileno, então eu cheguei no Brasil há 18 anos. E quando você chega num país que não é o seu, você não tem um amigo de escola que vai te ajudar, que você liga quando você tem algum problema, quando você precisa de algum emprego. Você não vai pegar marmita na casa da sua mãe no domingo para não ter que cozinhar na segunda. Então, assim, eu acho que para quem vem de fora, às vezes é um pouco mais complicado essa chegada, né, no país. Então, assim, quando você fala, o Eleazar é um cara normal, o Eleazar é um cara... Eu ainda sou normal, tá? Não sou super-herói, mas eu acho que uma das primeiras dificuldades que a gente pode transmitir para as pessoas é justamente essa. Você vem de fora para um lugar que você não conhece ninguém. Aí você começa a falar, pô, hoje eu dou aula na CBF Academy mesmo, eu participei do Shark Tank, trabalho com a Carol Pfeiffer ali, todos os dias em contato com ela. Pessoas envolvidas com futebol, como jogadores famosos, você sabe também, a gente trabalhou com o Edmilson, com o Dodô, fizemos vários projetos com o Bordon, com o Sérgio, goleiro do Palmeiras. Eles também trabalham com a gente. No mundo também artístico, a gente trabalha com o Sérgio, que é o dono da Pets, com a Carol Pfeiffer. Ela tem 82 empresas, 23 são de educação, então ajuda ela a cuidar dessas 23 empresas. Só que, cara, sempre causa uma certa impressão minha sobre o mundo no qual eu tô interagindo hoje, né? E isso não dá pra gente não deixar de se espantar. É aquela velha frase, não posso fingir costume, porque realmente não há costume quando a gente interage com essas pessoas. Há sempre admiração. E eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que ter claro para poder acessar o que a gente quer. Não precisa ser gente famosa, não precisa ser, poxa, eu quero ser um cara milionário e andar com os milionários, não. O que você quer hoje naquele momento, é você poder se impressionar com os passos que você mesmo dá. Então, cara, que passo que eu dei hoje
para chegar mais perto do que eu quero, só que me impressionou, que eu falei, caraca, eu não pensei que eu podia fazer isso, mas tentando eu consegui. Eu acho que ter chegado no Brasil é uma dessas coisas que me faz chamar a atenção de mim mesmo. Isso é uma coisa que você já falou agora que faz... Eu falo bastante para as pessoas e me inspira em você, assim, até abrindo. Eu gosto muito disso, dessa humildade de você aprender com o outro, né? Então você fala, pô, tô com a Carol Pfeiffer, mas não se deslumbrar e crescer o ego, né? Inflar o ego, mas de falar, caramba, olha que legal, olha o quanto eu tô aprendendo. E ser melhor do que você foi ontem, né? Então você vê que até a gente estava falando sobre isso hoje, né? Sim. A evolução que você teve ao longo dos tempos, né? A evolução sua até do Shark faz quanto tempo, Shark Tank? Foi ano passado, cara. Ninguém Ano passado? acredita. Foi, não, Olha, ano passado agora, né? que Porque agora tirou o 20, ano, eu ainda tô com 23. isso em 24. Mas foi em 23. A evolução que você Foi teve, em maio assim, de então 23. assim... Não, e tem uma história, por exemplo, dessas que você tá falando. Eu lembro de uma reunião que a Carol Pfeiffer, para quem não conhece, primeiro já tá errado por não conhecer. Mas se não conhece, pesquisa. Ela é uma das maiores investidoras do programa Shark Tank. O programa Shark Tank é um dos maiores, ou o maior programa de investimento em empreendedorismo do mundo. Ele não tem só no Brasil, tem em todo o mundo. E ela investiu já em 82 empresas dentro desse programa. 82 até essa edição. Próxima edição aí mais 15, 20 que ela gosta de investir nisso. E ela, quando ela investe em alguém, na primeira noite ela já manda mensagem no WhatsApp. Ela pede para os assistentes dela pegar o telefone e depois, quando acaba o programa, fala, oi, tudo bem? Sou a Carol. Aí você fala assim, não, deve ser a secretária, deve ser alguém fazendo marketing. Não, e é ela mesma. Então, ela te abraça para trabalhar. E dentro disso, ela vai te ensinando muitas coisas. É a inspiração que você falou que a gente tem. Então, uma delas foi, ela me levou numa reunião no Palmeiras. Daqui a pouco eu falo da minha empresa, o pessoal vai entender por que eu trabalho com futebol. Mas no Palmeiras, e aí eu fui lá e ela fez a reunião, conduziu a reunião, falou com todo mundo e a gente acabou fechando um negócio lá. E saindo da reunião, eu olhei para ela e falei, obrigado. Ela falou, por quê? Eu falei, pela aula. Porque a maneira como as pessoas que têm mais experiência, têm uma visão de negócio maior, negocia, fala, se apresenta, às vezes nem fala do valor comercial, fala do valor do projeto. Isso faz com que você possa aprender e você fala, caramba, eu fazia tão diferente. Antes eu colocava o preço na frente do valor, na frente do propósito, na frente da missão da empresa, né? Já indo para o mundo de negócio direto. E às vezes o negócio se faz, o dinheiro vem por consequência do negócio que se faz. Então, às vezes, a gente não tem que colocar o preço antes, não depois. E essa é uma das coisas que a gente aprende e se inspira, como você falou, poxa, você me inspira e tal. Eu também tenho essa inspiração dela, de ensinar as pessoas, mas também de poder aprender com elas todos os dias. Senão a gente não evolui, né? Não tem graça. Isso é uma puta história legal, né? Você fala assim, cara, qual é o produto que você faz, qual é o valor que você agrega, e a gente até falou assim, o dinheiro, cara, é uma consequência, né? Sim, você vai ganhar dinheiro naturalmente pelo trabalho, né? Cara, e às vezes a gente quer discutir com essas coisas, tá? E eu falo isso porque antes de estar envolvido nos negócios com a Carol, com pessoas que estão à minha frente, era muito diferente a minha visão. E às vezes a gente fala assim, pô, sério que eu tenho que sentar no computador e escrever a minha missão, o meu valor e o meu propósito? Só que, cara, a gente vai discutir com estudiosos de negócios que montaram o Design Thinking, que é um modelo de negócios startups, o Canvas, que é o maior modelo de negócios utilizado no mundo. Você vai discutir com essas pessoas que você acha que você vai revolucionar de maneira diferente? Até pode, só que é aos pouquinhos. Então, você vai mudar algo do que eles fizeram. E isso de ter missão, propósito e valor é o início de qualquer desenho formal de estudos, de universidades, quando você quer falar de negócios, quando você quer... Então, a gente não pode abrir mão disso. Eu acho que é o que você falou. Às vezes é falta de humildade de achar que a gente vai saber mais que os milhões de estudiosos que estão na nossa frente, que as universidades, maiores universidades do mundo de negócios que falam sobre isso, estão falando porque querem a mensalidade do estudante. Às vezes é uma discussão tão banal que faz você perder tempo discutindo, no lugar de fazer com humildade e se preparar melhor. Né? Mas é legal você ter falado isso, porque eu ouço muitas empresas hoje já abandonando isso. Ah, não, missão, visão e valores, aquela baboseira, isso não serve. Você lá, que está lá com o alto escalão lá. É o primeiro que a gente pede. Hoje, por Sério? exemplo, eu estou trabalhando na aceleradora Dinastia, que é onde estão as empresas da Carol Pfeiffer, do grupo da Carol. E a gente recebe análise para empresas todos os dias, todas as semanas. O primeiro que a gente quer saber, quem é o empreendedor, qual que é o propósito dele, se é um cara legal ou não, porque gente chata tem que estar longe, tá? Isso eu falo, você sabe, em todas as minhas palestras. Gente chata deixa longe. Então, assim, se a pessoa é legal, se a pessoa é disposta, se a pessoa é flexível, que às vezes ela quer fazer o negócio dela daquele jeito e tem 10 conselheiros falando para ele, cara, o caminho é esse. Não, mas é isso daqui, só pode ser assim.
cara, o caminho é esse. Não, tá, então faz você não precisa da gente, né? Porque você não vai ouvir nada. Então, assim, tem que ser flexível também. Então, é um empreendedor, o propósito dele, a missão que a empresa dele tem. Porque hoje os negócios se conectam. E se você não é capaz de conectar uma pessoa com outra, você não vai ser capaz de conectar um negócio com outro. E aí tem uma grande professora, a Zila, que também conheci através da Carol, que ela dá aula na FGV, que ela contou um exemplo de que ela estava fechando um contrato com a Coca-Cola. E o diretor da Coca-Cola, que estava fechando o contrato com ela, ficou doente. E aí ele teve que se retirar da empresa. E ela não conseguiu fechar o contrato. E era uma empresa de instituição para instituição, de empresa, é um contrato de empresa para empresa. Só que, cara, são as pessoas que fazem o contrato de empresa para empresa. Então, você precisa da pessoa, você precisa se conectar com a pessoa. Então o propósito, a missão, ela vai muito atrelada à pessoa. Pô, essa pessoa é arrogante? Qual que é a missão dela no mundo? Ah, ela não quer fazer nada. Tá, se ela não quer fazer, se ela quer aposentar logo para parar de trabalhar, ir para a praia, dormir e descansar, cara, por que eu vou chamar ela para um negócio se eu não sei se amanhã ela vai estar aqui? Eu vou investir um dinheiro nela, ela vai receber o dinheiro e vai pra praia descansar, entende? Então, assim, cara, é meio antagônico a você falar, eu quero fazer negócios, mas eu não tenho uma missão, não tenho um valor. Porque você vai ficar sozinho, e sozinho você quebra. Nossa, que aula. Gostei. Legal. Mas pra gente poder começar, o bate-papo já foi gostoso, mas pra gente começar. Fala um pouco da sua... Mas você veio pra cá do Chile com quantos anos você tinha? Porque, cara, você tem zero sotaque, é Zero, impressionante. Mas tem a ver com a minha empresa também. Eu cheguei com 23 anos aqui, 23 para 24 anos aqui no Brasil. Eu cheguei aqui, meu pai morava aqui já, e aí eu vim numas férias, ficamos com ele, desenhamos alguns projetos, falei, acho que dá pra vir pro Brasil e poder estabelecer. Aí depois fiz família aqui, tenho meus filhos aqui, e aí começamos a trabalhar dentro do mundo dos negócios. Porque sua mãe tá lá ainda, né? Minha mãe tá no Chile, e meus irmãos também. Aí a gente veio, eu vim e comecei a trabalhar com meu pai e na área de futebol. Ele tinha escolas de futebol e eu trouxe um projeto pedagógico. Eu sou formado em filosofia, fui formado em filosofia no Chile, e um projeto pedagógico para escolas de futebol. E aí a gente implantou nas escolas do São Paulo. A escola dele era do São Paulo, a escola dele com meu irmão. A gente implantou esse projeto de educação e no final desse projeto, o São Paulo perguntou se a gente queria abrir uma franquia em São Bernardo. E aí, conversei com meu pai e meu irmão e abri a minha franquia de escola de futebol do São Paulo em São Bernardo. Só que eu via que o futebol, e ainda vejo, é uma ferramenta muito forte. Porque a criança sonha com ser jogador de futebol. O pai sonha com que seu filho seja jogador de futebol. O jogador de futebol é uma ferramenta para você sair do país quando você tem um sonho mais amplo. É uma ferramenta que você pode usar também para que as crianças, os jovens às vezes se iludem também, mas eles sonham com mudar a vida da família através do recurso financeiro vindo pelo futebol. O futebol é um mercado e um negócio gigantesco porque move torcida, move patrocinadores, move comunicação da televisão. Agora está movendo também o mundo de apostas, né? Então, assim, ele tem muita força universal. Então, é um negócio que envolve tudo. Sociabilidade, esportes, etc. Só que eu via que faltava educação nele. Porque era competição, 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 competição. Aí você coloca um menino de 7, 8 anos para jogar todo final de semana. Ou seja, ele não pode ir no aniversário do primo, a não ser que ele chegue suado depois do jogo. A família não pode ir para a praia porque tem que levar ele para jogar todo final de semana. Os professores começam a gritar de maneira ríspida com as crianças. Os torcedores na grade parece que estão num circo romano lá com os leões comendo as pessoas. E aí eu falava, poxa, falta um aspecto de educação aqui dentro. Só que a gente, como eu disse antes, você não pode chegar e quebrar um mercado e, vou revolucionar o mundo. Não, você pega o mercado que já existe e aos pouquinhos você vai entrando, colocando o seu grão ali dentro. E aí eu falei, cara, se ele sonha com jogar fora, com ter uma carreira internacional, o que ele vai precisar? O idioma. E aí a gente colocou o ensino do inglês através do futebol. Então, a gente hoje ensina as crianças a falar inglês, e os jovens também, só que falando sempre sobre futebol. Ah, é só a linguagem de futebol? Não, porque o jogador faz check-in em hotel, faz check-in em aeroporto, fala com o médico, ele vai no restaurante. Então, assim, ele faz tudo que uma pessoa faz como jogador. Então, a gente coloca ele, por exemplo, para disputar um campeonato, e aí ele tem que simular o check-in no aeroporto, o check-in no hotel, ele tem que falar onde ele vai jogar, em que lugar da cidade ele vai, quase com o Google Maps ou o Uber. Então, a gente faz ele experimentar tudo isso como jogador, ensinando ele essas coisas em inglês. E essa foi a ideia que eu levei para o Shark Tank,
porque a gente estava já... agora a gente vai fazer 15 anos já de escola de futebol, 10 de inglês e futebol, então eu estava com 8 anos de inglês e futebol. E aí eu levei para o Shark Tank depois da pandemia, que todo mundo sofreu na pandemia, nesse negócio específico. E aí a Carol entrou como sócia. Mas antes do Shark Tank, você estava grande já, né? A gente estava antes do Shark Tank, Antes entre da parênteses, pandemia. antes da pandemia, sim. A gente estava muito grande antes da pandemia, a gente teve escolas na China, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Chile e 18 unidades no Brasil. 18? Nossa. Atendendo. A pandemia quebrou tudo isso. Todas? Todas. E a gente tem a sede em São Bernardo, que foi a última cidade a reabrir para atividades ao ar livre para crianças. Para os adultos abriram, mas para criança não. A gente ficou 1 ano e 8 meses sem R$1 de caixa. Então, assim, foi quebrar. Então, assim, a gente teve que manter funcionários durante um tempo, depois a gente só teve que manter estrutura, porque a estrutura é muito boa onde a gente está. Se a gente entregar, a gente provavelmente não ia recuperar depois. Então, a gente teve que manter tudo isso com 1 ano e 8 meses, 0 caixa. 18 unidades, 18 fora de outro país, fechou de outro país também. Tudo fechou. Tudo, só ficou de São Bernardo. Sim, aí ficou só a sede, que a gente manteve a estrutura só, mínima. E aí, quando voltou a pandemia, a gente reabriu a unidade. E foi até uma decisão, tá, Vitor? Quando eu fui pro Shark Tank, eu falei, cara, eu já estava vendo outros negócios também de forma paralela, mas eu falei, ou a gente faz ela dar certo, ou a gente já fecha ela e obrigado, e acabou. Porque até o nosso timing para os negócios, a gente estava falando isso um pouquinho antes, ele vai mudando também na nossa idade, na nossa vida. Então, a força que você tinha no começo, cara, para atropelar, acordar 6 horas da manhã e ir dormir 2 horas da noite, não que eu não faça isso de vez em quando agora também, mas assim, você conseguia fazer todos os dias. Hoje não, entende? Hoje sua responsabilidade é diferente dentro de casa, seu cansaço físico, corpóreo, ele é diferente também. Então, assim, eu não me sentia com pique para reconstruir tudo de novo sozinho. Lembra? Sozinho você quebra. E aí eu tomei a decisão. Falei, eu vou no Shark Tank e se der errado eu fecho. E se der certo a gente vai fazer com que a Hybrid volte e seja maior do que era antes. E a gente está chegando esse ano às 18 unidades agora em 2025. Vai ser muito legal. A gente está abrindo um grupo de escolas agora, de colégios. E aí a gente vai bater isso de novo. Então assim, eu fui no Shark Tank também com esse propósito. Entende? Aí também tinha um propósito. A gente não pode abandonar o sonho das crianças. A gente não pode deixar de ensinar elas, senão vai voltar a ser futebol por futebol, com uma criança de 7, 8 anos sofrendo ali uma pressão que não é dela. A gente precisa dar educação para eles. A gente precisa dar... O pai também, dentro desses propósitos, o pai investe muito dinheiro no futebol do filho. E o que ele traz de retorno se o filho não for jogador? Aí vão vir os discursinhos, com todo respeito, mas os discursinhos baratos. Disciplina, ele aprende a viver em grupo. Tá, mas isso ele aprende no colégio, em casa, na pracinha, com entende? O irmão, né? Com o irmão, exatamente. Então, assim, desculpa, mas se você vai reduzir toda a falta de profissionalismo do futebol a esses aspectos, você está tendo uma cabeça muito pequena. Então, assim, o futebol tem que proporcionar para as crianças coisas muito maiores e para os pais um retorno do investimento, do tempo e tudo mais, entende? Além das memórias. As memórias eu acho que é a coisa mais forte que os pais têm com os filhos nessa etapa, porque o filho nunca esquece o que o pai fez quando levou ele para jogar aqui e lá. Só que você tem que dar um retorno. Então, o ensinar o idioma também é um retorno concreto para quem não vai ser jogador de futebol. Poxa, o jovem sai falando inglês. Isso hoje já é obrigação. Hoje, se alguém pensa que vai entrar no mercado de trabalho sem usar o inglês para nada, está totalmente deslocado. Algo você vai usar do inglês. E quanto mais você tem mais vantagens competitivas no mercado. Mas como que é o dia a dia, tipo, na escola? O aluno ele estuda normal numa escola à parte e depois ele vai lá no futebol para fazer futebol e inglês? Não, é tudo dentro da escola de futebol. Tudo. A criança que joga futebol, ela só quer saber de futebol. No videogame, futebol. Com os amigos no condomínio, nas quadras, futebol. Na escola de futebol, futebol. Então, se a gente coloca ele para estudar inglês e a gente fez esses testes do jeito convencional, o jeito convencional, vamos por um exemplo. Você vai comprar sorvete no shopping, tá? O que é isso pro menino que quer jogar bola? Entende? Pô, tem que aprender como é que eu falo. Eu vou pro shopping comprar sorvete. O que a gente faz é o contrário. Ele vem para a sala de aula dentro da escola de futebol, fica 50 minutos em sala de aula, depois tem 10 minutos de intervalo e 1 hora ou 1h30 no campo, dependendo do treinamento dele. Isso 2 vezes por semana. Então, ele vai para a sala de aula, onde ele também vai aprender futebol teórico. E através do futebol teórico, a gente ensina o inglês. Aí vou trazer o exemplo do sorvete no shopping. Então, a gente vai falar sobre a alimentação do atleta, porque essa semana o treinamento é treinamento físico. Então, ele tem que ter uma boa alimentação. Então, quais são os alimentos que têm mais calorias? E o jogador tem que evitar ou consumir numa dose menor. O sorvete. Como é que fala sorvete em inglês?
Aí ele quer aprender. Aí ele quer aprender, entende? Porque também tem uma lição sobre isso. Aí depois daquilo, a gente fala sobre o desgaste físico, o bem e o mal que aquele sorvete faz. E aí a gente vai comprovar isso no campo. Então ele vai para o campo, faz uma atividade física, onde a gente vê o desgaste dele e fala, ó, bem, sua alimentação tá boa, a gente pode ver isso, não, sua alimentação tá ruim. O que você tá fazendo? Tá tomando refrigerante? Tá comendo muito carboidrato? Tá tomando muita caloria? Então e só que isso em inglês. Então quando ele tá na sala, ele precisa aprender, para quando ele for no campo, ele também conseguir entender. E aí a gente faz esse nexo entre uma coisa e outra. E tem aula de futebol, ele acaba aprendendo. E na aula de futebol, professores falam inglês também. Daí eles vão auxiliando as crianças a que elas falem e perguntem tudo em inglês. Quando eu fui te visitar, lá tinha uma professora que ela não era do Brasil. Geralmente os professores são brasileiros, são... Como que é? A gente é aberto a tudo. Homem, mulher, é uma professora, né? Ela era dinamarquesa. Então, assim, então a gente tem professores estrangeiros, professores brasileiros, professores homens, mulheres... Tá todo mundo bem-vindo. Tem que ser um bom professor e falar inglês. Que bom. E aí ela ensina a teoria do futebol e depois vai lá e a molecada faz o rachão. E eles têm os livros... Rachão não, né? Rachão. Personagem de futebol. É um treinamento, né? É um treinamento. Tem dias do rachão com os pais, no dia dos pais, final do ano. Mas ele vai pra sala, ele aprende, depois vai pro campo treinar. Então, lá no campo também, o nível é muito alto. O nosso lema é os dois no mais alto nível. Então, ele tem que aprender muito inglês e ele tem que aprender muito futebol. Tem que evoluir nas duas coisas. Senão, a gente sai da educação, vai pro lazer. Né? Boa. Aí, você teve essa jornada como empresário, né? Sim. Acabou montando com uma história aí da pandemia. E aí, como foi, tipo assim, você falou assim, beleza, eu vou pro Shark Tank, mas como foi essa decisão de... Porque deve ser uma pressão desgraçada para decidir entrar lá. Como que é o processo para entrar lá no Shark Tank? Como que... Cara, o processo ele é longo e ele é muito profissional, tá? O Shark Tank é um reality show real mesmo. Real. Do começo Eu ia ao perguntar aqui, o real é real mesmo? O real é real mesmo. Assim, e do começo ao fim. Então, você faz uma postulação por internet, quando eles abrem as vagas, e aí você escreve lá a sua história, a sua empresa, eles te fazem uma série de perguntas sobre você e sobre a sua empresa, e depois eles fazem algumas etapas. Então, eles te entrevistam, você conhece eles fazem mais perguntas pessoalmente, você já tem que ter um pitch pré-preparado com a equipe. Você não tem acesso aos tubarões e à TV até o momento mesmo da apresentação. E aí eu vou chegar lá para te contar. Então, você passa por todas essas etapas. Aí você vai um dia antes, você monta seu cenário, seus produtos, você que monta. Entende? Então, assim, você vai mostrar a sua empresa do jeito que ela é. Não são nem eles que te falam, não, cara, vamos montar aqui um cenário de inglês com futebol, onde a gente traga, sei lá, as bandeiras. Não, é você que se vira porque o produto é seu. Então, cara, até isso é muito real. Aí você chega lá no dia e você se apresenta. Tem a musiquinha do Shark que é muito legal, eles deixam tocando pra gente, eles colocam um palpitômetro também aqui pra sentir o seu batimento cardíaco. E aí você chega lá e eles abrem as portas e você entra pelo corredor. E aí é o primeiro contato que você tem com os sharks, com os tubarões. E são 5 pessoas milionárias do Brasil todo que vão avaliar, te perguntar, te questionar e vão te falar também se eles querem fazer parte do seu negócio ou não. E o não é dolorido também, entende? Escutar que sim é legal, escutar que não dói. E aí é muito interessante porque o seu cenário onde você apresenta o produto está todo tampado. Eles só abrem para os sharks verem quando você entra. Então, nem eles têm acesso à sua informação antes, nem você. A gente tem informação deles pelo que a gente vê na TV, mas a gente não tem contato com eles. E essa é uma das regras de inscrição, você não pode ter contato prévio com eles. E aí você faz seu pitch, e você apresenta seu produto, e você começa a defender seu produto. O meu programa está lá no YouTube, se vocês quiserem assistir inglês e futebol ao mesmo tempo, Hybrid. E aí você começa a ser questionado. Cara, e é muito louco, porque para o empresário, para o empreendedor, a sua empresa é seu filho. Imagina você construir algo do zero, você vê ela crescer e você chega lá e também tem um gostinho de show, de TV show, né? De show de televisão. Então, eles vão querer te fazer umas perguntas também para você dar uma sofridinha, né? Só que o olhar deles também é muito afiado. Então, eles conseguem ver vácuos, ver defeitos na sua empresa que às vezes você não viu. E aí você é pego de surpresa. Então, isso não é errado. Isso faz parte. E eles também estão avaliando a sua empresa real, porque eles têm que falar se vão investir ou não. E aí você vai lá e se apresenta. Então, o processo de seleção, que foi o que você me perguntou especificamente, é feito desse jeito. E aí você fica exposto para o sim ou não, dependendo da sua apresentação. Ou seja, você pode ser reprovado lá com a equipe antes de entrar no palco. Claro, então, claro. Não, são aproximadamente 3.000 a 5.000 inscrições por temporada e se apresentam 60 empresas. É uma coisa assim, é muito louca mesmo. Sabe uma história que eu gosto? Quando você fala quando você me contou uma vez dos bastidores do pitch.
Explica para o empresário que eu gosto de dar na aula, quando eu dou aula no Sebrae, ela fala o que é pitch. Entendi. Explica para eles o que é pitch e me conta aquela história lá dos bastidores. Legal, legal. Bom, o pitch são 2 minutos que você tem para você apresentar a sua empresa. Como é um programa de televisão, se você errar, vai pro ar. O pitch, é realidade. Então já teve gente que chorou, que ficou nervosa e não conseguiu completar a frase. Teve gente que falou o número errado. Teve gente que fez uma espécie de espetáculo ali para chamar atenção. E eu sou um pouco formal na minha apresentação corporativa, né? Então eu fui lá e apresentei durante 2 minutos isso. Aí você precisa se preparar. Você precisa falar o que é seu produto, as vantagens do seu produto, o diferencial do seu produto, o seu mercado e o que você quer fazer com investimentos ou não, né? E para que você vai usar o dinheiro, quanto que você quer e qual percentual que você vende. Só que tem umas regras que a gente não pode falar, tá? E tem outras que a gente pode falar, e eu te conto depois separado. Mas aí você faz a apresentação, só que ela é muito tensa, como eu te falei. Então, dentro desse nervosismo, você tem que lidar com várias coisas, né? E também é um programa de televisão, então você não pode sair do foco da câmera, você tem que falar num volume bom. Então, às vezes, eles vão te dando umas instruções, né? Não do seu pitch, eles não interferem em nada. Mas, por exemplo, assim, você tá falando, aí você começa a falar, e eu sou meio empolgado também quando eu falo. Aí eu comecei a me mexer no meio do pitch, aí o pessoal volta pro lugar, porque tinha uma demarcação onde a câmera pegava. Então, eu, enquanto tava fazendo o pitch, às vezes tinha que me concentrar nisso. E, cara, isso quebra muito, muito. Tanto que no programa aparece o palpitômetro, o meu chegou a bater 150. 154, eu vi. Você viu? Cara, então assim, o coração tava, cara, igual um raio. Assim, mas você tem que manter a calma, porque senão você perde a linha e o raciocínio. E se você errar, vai pro ar. E se você errar, você também não tá tão preparado para estar na frente dos investidores. Mas assim, eles também são pessoas que te acolhem muito bem. Então, alguns casos, e vocês podem ver isso em outros programas, não foi no meu caso, quando a pessoa se trava, fica nervosa, às vezes o próprio Shark fala assim, calma, respira, começa de novo, não tem problema. A gente sabe que é difícil estar aqui, porque realmente é difícil. Até para os Sharks, alguns nunca tiveram contato com câmeras, até um certo momento da vida deles, né? Então, assim, eles também sabem o nervosismo que se sente antes. O Kaito Maia, por exemplo, ele é músico, então ele deve sentir aquele frio na barriga toda vez que ele vai tocar. Então, assim, eles também entendem. Só que é diferente quando você fica nervoso porque você não sabe, ou foi pego por alguma pergunta, a quando você fica nervoso porque você tá, sei lá, emocionado, ansioso, nunca se enfrentando com câmeras numa situação mais difícil. Então, depois do pitch também tem um grande problema, que eles batem pergunta. Aí tem uma coisa legal, eu terminei o pitch e foi um pitch muito empolgado. Eu sou técnico de futebol, então eu me senti num vestiário falando com os jogadores, tipo, vamos jogar junto, vamos fazer esse negócio dar certo. E quando eu acabo, realmente eu tava eufórico, porque tinha dado certo. Então, assim, aí eu senti aquele punch de, cara, que da hora. E o Apolinário vai e me manda uma pergunta, assim, cara, de negócio seca. E eu não lembro a pergunta que ele me fez, tá? Só que eu respondi pra ele, não, eu sou chileno, eu venho do Chile. E uma coisa nada a ver. Aí ele repetiu a pergunta. Aí no que ele repetiu a pergunta, aí eu me toquei qual que era a pergunta, e aí eu trouxe o que eu tinha respondido, enganchei com a pergunta dele e continuei respondendo. Então, assim, você se deixa levar, às vezes, pelo espetáculo, pelo nervosismo, pelo pitch que deu certo. É uma série de coisas. E o pitch, a gente também chama de pitch esses 2 minutos, mas na verdade o pitch é a apresentação inteira, porque você está vendendo a empresa, né? Os 2 minutos é seu espaço para chamar atenção. E ali são 50 minutos de conversa com os Sharks, vão 8 minutos ao ar, que é a edição só que o programa passa para a televisão. E nessa conversa é um vai e vem permanente. E eles perguntam tudo de maneira profissional. A conversa foi de 50 minutos, 50 que você minutos. fica lá na marcação e os caras fazem pergunta. E você fica na marcação. Cara, porque não você sai só mais vê nada. o seu, acho que deu 10 minutos. né? A média é entre 8 e 12 minutos. Nossa. Mas são 50 minutos lá porque eles perguntam tudo. Eles perguntam faturamento, CAC, lifetime. CAC é o custo de aquisição do cliente, para as pessoas às vezes que estão assistindo e estão começando. O lifetime é o tempo de vida do seu cliente, quanto tempo ele fica na sua empresa e quanto que ele gasta. Então, eles te perguntam todos esses dados. Quanto você faturou os 3 últimos anos, qual que é o EBITDA, que é o que sobra depois dos impostos, entende? Então, assim, te perguntam tudo e você tem que estar preparado. Senão, eles começam a ter desculpa para 2 coisas. Ou eles falam que tem que te preparar melhor, então eles precisam de mais percentual, e aí você vai ter que vender mais a parte da sua empresa por um valor mais baixo, porque você não está preparado. Ou você também pode perder uma negociação por não saber esses dados quando você vai se apresentar, né? Porque eles estão investindo, chega a fazer milhões lá, né? Exato, e eles investem na empresa e na pessoa. Poxa, se a pessoa não se preparou, não tem noção dos números da empresa dela, como é que eu vou trazer ela para ser minha sócia? Entende? Que ali é dinheiro / negócio versus número. Vou trazer
trazer um pouco do que a gente falou no começo aqui do podcast, que toda empresa é feita de pessoas, né? Sim. Lá no Shark Tank, eles chegam a fazer essas perguntas de pessoa? Às Pra- vezes. Às vezes. Mas, por exemplo, até conversando com a Carol depois, a Carol fez um curso de leitura da pessoa. Entende? De personalidade, de gesto, para saber se está confortável, se não está. Isso serve até para os negócios. Então, assim, eles perguntam algumas coisas, alguns detalhes. Você também pode chamar isso, porque isso também é relevante, tá? Em qualquer mesa de negociação, onde você está localizado, qual que é a sua estrutura e tudo mais. Estrutura que eu falo até disponibilidade, por exemplo, para o trabalho, você fala de você, entende? Por exemplo, uma pergunta que é muito frequente no Shark, você está disponível 100% para o seu negócio ou você tem um negócio paralelo que te mantém e você tem esse negócio como B? Aí você vai falar da sua vida, sei lá, tenho 2 filhos, preciso manter em casa, então ainda não consigo me dedicar 100% ao negócio. Aí eles podem te perguntar, tá, mas você mora com seus filhos? Não mora? Entende? Então, assim, acaba saindo. Às vezes a pergunta é direta, às vezes ela é indireta. Vai depender do pitch do negócio. Nossa. E aí, não, mas aí conta a sua experiência. Aí você fez a oferta e a Carol... Na É, verdade, todo mundo foi falando não, né? foi meio Ela tenso. foi a última. Foi meio tenso, porque assim, o meu negócio, ele transita entre mundos que são às vezes complexos. A educação versus o esporte, ou junto com o esporte. Vai depender do ponto de vista, entende? Então, fala, não, acho que você ensina mais inglês do que futebol. Não, você ensina mais futebol do que inglês. Depende do ponto de vista. A gente ensina os dois mais alto nível. Mas depende da análise, que ali também é rápida a análise, né? Eles não têm todas as informações em 50 minutos. Ele também transita entre você ser uma franquia ou uma metodologia. Então, por exemplo, hoje a gente tem os 2 modelos. Você pode abrir numa escola de futebol que tem a sua marca, com a nossa marca, ou você pode usar a nossa metodologia dentro da sua marca, dentro dos colégios, que é onde a gente mais está entrando agora. Então, assim, e aí isso gera expectativa do investidor. Poxa, se fosse franquia eu queria, mas metodologia não. Então, cara, não sei se vale a pena para mim. Eu sou do mercado de produtos, não de serviço, então não vale a pena para mim. E aí foi caindo a negociação mesmo nesse vai e vem, né? E também a proposta que eu fiz, porque... e hoje eu entendo, tá? Hoje eu entendo, mas eu pedi um cash out. O cash out é uma parte do dinheiro vem pro meu bolso. E o investidor não gosta disso porque isso é uma secundária. Agora, não é que ele não gosta porque é ruim. Ele não gosta porque ele está colocando dinheiro para a empresa crescer, para que me devolvam o meu dinheiro. E me devolvam o meu dinheiro com lucro. Só que às vezes quando a gente é empreendedor e está começando, a gente acha que o primeiro dinheiro tem que ser para a gente por tudo que a gente fez. Não, mas espera aí, o cara está colocando dinheiro por tudo que ele fez, né? Senão ele não teria dinheiro. Então ele também fez, eu também fiz. Então é um win-win, né? Um ganha-ganha dos dois lados, né? Então eu pedi naquele momento 30% para recursos humanos especializados, 30% para comunicação e vendas, né? E 30% eu queria de cash out num valor de 1,5 milhão por 10% da minha empresa. Essa foi a proposta. E aí um dos investidores, que foi o Semenzato, ele disse, eu não entro em negócio com cash out, cara. Então, obrigado, não. E aí começou a galera vir no embalo dele, porque se ele é o cara das franquias e meu negócio era franqueável, a opinião do especialista em franquias é muito pesada. Aí a Monique também disse que não, a Polinário disse que não, o Joel J disse que não. E aí eu vou confessar algo, isso a Carol sabe, então não tem nenhum problema em falar. Mas quando eu estava analisando que todo mundo tinha falado que não, por esses aspectos, a Carol é do mundo de educação. E aí a vantagem do empreendedor. Porque a gente pode se preparar para os Sharks. Então quem vai participar, isso fica como dica também. Você pode estudar os Sharks, porque eles estão lá falando da vida deles o tempo inteiro. Você sabe quem são, então você vai nas redes sociais. Eles não sabem quem vai estar lá. Então eles não se preparam para a gente, mas a gente se prepara para eles. Eu sabia que a Carol era de educação. E todos tinham gostado do produto. Então era, cara, eu gostei do produto, eu acho que tá bem, mas por isso não, etc. Aí eu pensava assim, quando eu tava escutando os não. No terceiro não, aí eu falei, cara, já estão no embalo do não, vou perder o negócio. Propósito, eu ia lá para quebrar a Higher Bridge ou para fazer ela decolar. É que a gente falava de ter um propósito. Eu sabia para que eu não ia lá pelo dinheiro, eu ia pela Higher Bridge, pela educação. E aí o JJ falou que não. E quando veio a vez dela, eu falei, eu não posso deixar ela falar. Porque se ela falar que não, aí a gente não pode mais debater. Acabou o programa, eu vou dar as costas, vou sair mal. E a Hybrid quebrou, a educação quebrou e boa sorte. Aí quando ela começou a falar, eu falei, Carol, desculpa te interromper. Mas você gostou do produto? Aí ela falou, cara, eu gostei do produto. Mas eu ainda acho que a gente tem outras coisas para tracionar, outras coisas para fazer. Então, assim, eu não concordo muito com o valuation. Aí, eu também não quero ser indelicada, ela falou. E falar um valuation que talvez seja inadequado.
E aí eu falei uma frase que ela usa hoje em muitas reuniões, quando ela fala sobre negócio. Eu falei assim, falei, Carol, não existe indelicadeza, com outras palavras, né? Mas não é mal educado você falar números, porque a gente está numa mesa de negócio. A mesa de negócio é para falar número, não é pessoal, é sobre o negócio. Se eu levar isso pro pessoal, pô, eu vou falar, caramba, me avacalhou, destruiu meu negócio. E não é isso, é o negócio, cara. E o negócio não é a gente, entende? Claro, é imaturidade, achar que é tudo você é o centro, né? E não só isso. Isso eu vejo quando a gente dá consultorias hoje para empresas, ou a gente faz aceleração de pequenas empresas. O empreendedor, ele tem um apego tão grande ao negócio dele que ele não consegue enxergar que aquilo não é nem dele, é dos clientes. O meu produto é dos clientes, o meu serviço é dos clientes, não é meu. Então eu não preciso olhar para ele como não toquem nele, não atinjam ele, vou blindar ele. É o contrário, cara. Deixa que os clientes façam do jeito que eles querem, porque eles vão ser mais felizes, trazer mais gente, fazer o negócio crescer e você vai colocando as nuances que você acha importantes porque você é o líder e a cabeça do negócio. Então, quando eu falei isso para ela, ela falou, isso me chamou muito a atenção. E aí ela fez uma proposta. Aí ela falou, tá, eu vou estudar seu produto, tal, mas eu quero 50%. Tá, eu já tinha minha zona de negociação, que a gente chama, né? Até onde eu poderia ceder. Isso também eu contei para ela depois, mas aí a gente deu risada. Eu falei, eu estava disposto a ceder até 70%. Sorte você me pediu 50%. Ai, Ufa, fiquei com mais gente. Mas assim, no sentido de que eu via a importância de uma pessoa tão sábia para negócios dentro do meu negócio, mais valioso que o próprio dinheiro que está entrando. E é o que aconteceu, tá? Não errei, é o que aconteceu. Ela conseguiu me abrir a mente, ela e as pessoas que estão ao redor dela também, que são muito boas, os conselheiros dela, de tal forma que a gente começa a enxergar os negócios diferentes, a enxergar a vida dos negócios diferentes, o formato dos negócios, as possibilidades dos negócios diferentes. E aí você começa a fazer negócio de verdade. Então, eu me sinto um empreendedor até o Shark Tank e um empresário investidor depois do Shark Tank. Entende? Justamente por essa visão que a gente só tem aprendendo com pessoas que estão à nossa frente, que estão passos à frente ou com uma visão melhor que a nossa. É maravilhoso, você só vai aprender com quem é grande, quem já tá lá, né? Uhum. A gente fala bastante de com quem você anda, né? E eles aprenderam no sofrimento, tá? A Carol, ela fazia reuniões num salão emprestado no fundo de um restaurante para ensinar educação financeira para a galera e hoje ela é dona da maior empresa de educação financeira da América Latina, aberta em bolsa. Então, assim, ela também começou lá. E você acha que ela não sofreu? Em dias que ela ia dar palestra e chegavam 2 pessoas e ela achava que chegavam 50, entende? Que chegariam 50, então, assim, eles aprenderam no sofrimento. Então, a gente tem que aprender quem está na nossa frente, porque eles já sofreram, já tomaram pancadas, e a gente tem que evitar isso e aprender antes. E você, aí trazendo uma particularidade, né? Era 10% de nada, porque você ia fechar, ou era 50% de muito, né? Sim, porque sim. ela E eu não teria o acesso, né? Por exemplo, eu jamais ia falar com a Carol de novo, eu jamais ia falar com... na semana seguinte, eu tive uma reunião com o Semenzato, Apolinário e Carol Pfeiffer. Tá até no meu Instagram, sigam, por favor. Fazendo propaganda, sigam o meu Instagram, Eleazar Vila Vicêncio, com 2 L's. Mas a minha primeira reunião após o Shark foi uma semana depois, que ela me chamou para falar comigo, Apolinário, Semenzato e Carol Pfeiffer. Eu não teria acesso a essa reunião se não fosse o sim que eu falei para ela de 50%. Nossa, tem até uns comentários lá. Ah, pô, mas o cara vendeu a alma. Não, cara, eu ganhei muito mais coisa vendendo 40% da minha empresa. Tanto que ela fala assim, eu comprei o Eleazar, porque ela começou a me fazer trabalhar um monte de coisa lá na Dinastia, quando eu comprei a Higher Bridge. Eu falei, não, Carol, eu comprei você com 40% da minha empresa. E a gente faz essa brincadeira até hoje, porque realmente, assim, ela me trouxe para trabalhar com ela. Hoje eu sou o head de educação dentro da aceleradora dela. Faço consultorias para a empresa Atom, que é a empresa de capital aberto dela no mercado financeiro. Então, e a gente tem vários projetos em conjuntos, agora mais um junto com o Shark Tank também, que é o que você ia falar. Então, assim, são coisas que eu tive o acesso através de ser flexível. Se eu fosse, cara, um cara fechado, extremo, não, é só isso, o valor é esse, não passo de 15%, eu não ia ter nada do que eu tenho hoje, que eu conquistei depois desse sim, né? Tá aberto, né? Tá aberto a aprender, né, cara? Cara, você tem que ser como você falou. Às vezes, eu uso uma frase da Maria Teresa de Calcutá, né? A humildade é falar a verdade. Nossa, eu ia falar essa palavra agora, humildade. Então, assim, às vezes as pessoas Como é que é? não Repete querem... a frase. A humildade é falar a verdade.
Então, assim, as pessoas às vezes têm medo de falar que são humildes. Mas, assim, você tem que ser humilde. Eu fui humilde. E ainda sou, quando eu sento numa reunião e vejo que as pessoas estão ali sabem mais do que eu faço perguntas. Eu não saio falando. Eu faço 2, 3 perguntas, porque eu tenho que aproveitar aquele tempo de aprender, porque eu não sei. E não tem problema falar eu não sei. E no final, claro, você também sabe se posicionar. Então, vai ter a hora que alguém vai te perguntar algo e aí você se posiciona claramente de um jeito correto e profissional. Então, você tem o espaço para falar. Mas se você tem mais espaço para aprender, você lá na frente vai ter mais espaço ainda para falar. E aí, olha como é curioso. Eu estou dando aula na CBF Academy para licença Pro, que são os maiores treinadores do Brasil. Quando o cara já quer assumir uma seleção ou disputar campeonatos internacionais. Esse é o grupo de alunos que eu tenho que dar aula. E um deles é o Cortez, que é um jogador de futebol que está se preparando para ser técnico agora. E ele falou assim, Eleazar, ninguém fica de pé para ensinar se não sentou numa cadeira para aprender. Ele me falou essa frase no meio de uma aula, entende? Quando eu falei, pô, obrigado por você estar aqui e tal, para mim é uma honra dar aula para vocês. Tinha ele e outras pessoas também do meio muito importantes. E aí ele falou isso. Ele falou, não, professor, você mandou muito bem e tal. E aí ele falou essa frase, cara. Então, assim, você tem que ter a humildade porque isso te abre portas, entende? Isso te faz poder ensinar. Então, pô, eu sou arrogantão, eu só ensino. Peraí, você só vai ensinar se você for humilde para aprender, tá? Senão você vai cair por si só. Então, é uma atitude que você tem que ter sempre. E humildade é falar a verdade. Então, também você não precisa se menosprezar. Ai, eu sou coitado. Ai, eu nunca tive oportunidade. Ai, poxa, é que o meu entorno... Não. Primeiro, você tem que ser uma pessoa segura da que você é. Você se autoconhecendo, você consegue evoluir os pontos que você precisa evoluir. Você evoluindo, você pode falar, eu sou bom nisso. Hoje eu sou bom no que eu faço, e por isso que eu tô onde eu tô. Mas eu continuo aprendendo, e por isso eu vou continuar crescendo, eu espero. E esse é o, digamos, o que me orienta na minha caminhada. E aí você acabou ficando, você entrou por dinastia, que é o que você está contando aqui, e a sua empresa Hybrid, ela continua crescendo, ou seja, agora você está fazendo 2 trabalhos. Sim, não, só 2. Mas você começa a trabalhar diferente, entende? Quando você começa a ver como essas pessoas trabalham, é por isso que você tem ali no próprio programa Shark Tank 5 investidores que têm pelo menos umas 20 empresas cada um, entende? Então, assim, como é que você trabalha com várias empresas sem deixar nenhuma cair? Você tem que trabalhar muito. E você tem que cuidar muito. Então, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa ter uma boa equipe te ajudando, você precisa ter propósito, você precisa ter visão de futuro, você precisa conectar as pessoas para que elas trabalhem entre elas e você não ficar... Você começa a fazer conexões que vão trabalhar por eles e por você também dentro dessa empresa. Então, assim, hoje eu cuido dessas 23 empresas de educação, vendo os cursos que eles têm dentro das empresas, curso para funcionário, curso para cliente, curso para o público, formação também dentro dessas empresas da Carol. A gente está construindo agora, que é a grande novidade, construindo não, está entregando já agora o Shark Tank School, que é a escola do Shark Tank para colégios. Então, os colégios vão poder ter a metodologia para que as crianças e jovens aprendam a fazer negócios desde o colégio, aprendam a negociar, aprendam a precificar, aprendam a analisar mercado. Por isso que eu estava falando do Canvas, Design Thinking, está tudo fresquinho. Então, assim, tudo isso a gente está desenvolvendo para que a gente possa transformar o país, né? Num país educacional com educação financeira e empreendedora. Financeiro e empreendedorismo, isso que eu perguntaram. Exatamente, A educação financeira a gente já tem através do... Aí eu sou presidente da instituição financeira da Carol, que é o Theo Torinho, que é um programa para as escolas públicas do Brasil, que é um programa inteiro de educação financeira, até o governo do estado de São Paulo aplica também. E a gente tem agora o Shark Tank School, que é a escola de empreendedorismo. São coisas diferentes. São 2 matérias diferentes dentro do colégio. Então, por exemplo, o seu filho pode estudar educação financeira com o projeto do Instituto e vai estudar empreendedorismo com o projeto do Shark Tank. Esse projeto do School, como é que chama? Shark School? Shark Tank School. Shark Tank School. Ele é um projeto que ele está dentro de escolas ou, por exemplo, meu filho, que não tem nada a ver, pode fazer esse projeto? Nesse momento é dentro dos colégios. Então, o colégio adquire a licença para poder aplicar isso dentro do colégio delas com os nossos materiais. Então, tem apostila de professor, apostila de aluno, aulas virtuais, aplicativos, jogos impressos, uma série de coisas que a criança acaba fazendo uma brincadeira lá. E tudo isso foi uma coisa que você inventou ou juntou a sua experiência com algo que surgiu? Como é que foi essa história? Cara, ele é baseado na metodologia Shark Tank. Então, é o programa transformado numa metodologia de ensino. E aí, a metodologia de ensino foi eu que inventei junto com toda uma equipe. A parte de comunicação ela é feita também por uma super profissional, que é
é a Bianca Venturotti, que fez a marca Boca Rosa e tudo mais, ela está dentro desse projeto na parte de educação. E a Carol Pfeiffer, que sempre está ali revisando tudo, falando, não, aqui a gente tem que ensinar isso, porque está faltando isso, isso, isso. Então, ela também dá a visão técnica dela para a gente poder construir tudo isso. O que eu vejo da Carol, assim, até quando a gente participou juntos lá de uma reunião lá, que eu admiro por causa disso. Ela falava, a gente precisa... Ela parecia que ela não queria vender. Ela falava assim, a gente precisa colocar isso nas escolas porque as crianças precisam aprender educação financeira, Sim. que o país vai ser melhor. Eu falei, cara, tipo, ela não quer vender, tipo, ela vai fazer de graça. Mas tem um termo no mundo dos negócios que poucas pessoas pararam para pensar, que é sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sustentabilidade climática. Ela também tem que ser um projeto sustentável ou autossustentável. Ela tem que gerar dinheiro. De alguma forma, o dinheiro tem que vir. Senão as pessoas não trabalham, as pessoas não vivem e ninguém paga boleto por permuta. Entende? Então, assim, você precisa do dinheiro. Só que ele vem através de um propósito. Porque o que você compra? Você compra aquilo que você tem desejo. E você tem desejo porque você quer algo. Eu estou falando do ponto de vista do cliente, entende? Você tem desejo porque você quer suprir algo, que é o famoso... Eu não gosto de falar essa palavra, mas é a dor do cliente. Eu não gosto, porque dor para mim é outra coisa. Mas é a necessidade do cliente. O cliente necessita aquilo. Então, assim, você quando tem um propósito, você vai sarar alguma coisa, uma dor. Você vai suprir uma necessidade. E isso é um alívio, entende? Poxa, sei lá, estou com fome, eu quero comida. A comida vai me dar um alívio. Eu estou com sede, eu quero água. A água vai me dar um alívio. Então, o produto é um alívio para o cliente. E sendo um alívio para o cliente, você consegue, você entendendo isso, aí você entende que você tem um propósito. Então, você não precisa falar sobre o dinheiro, você fala sobre o seu propósito, sobre o alívio que você dá para a pessoa. Aí as pessoas, vou gerar valor. Não, eu acho que até além do valor, é o suprir a necessidade, é dar o alívio para a pessoa. E ela vai pagar por isso. Entende? Alguém vai pagar por isso, porque isso tem um custo. Então, é o que você falou, ela vai na reunião sem se preocupar do valor. O valor é secundário, entende? É uma consequência, né? O preço é secundário, porque aí vai depender da qualidade do material que você vai usar, quantas horas você vai usar, quantas pessoas você vai usar, e isso vem depois. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a necessidade, qual que é o alívio que a gente vai gerar? Esse. Tá, ok, vamos fazer? Vamos. E aí, enquanto você faz, você vai ver a precificação, né? Até trazendo porque a gente estava falando do que é a proposta do canal aqui, né? É o sentido de você fazer o que você faz, por que você faz o que você faz. Quando você tem esse propósito, acho que eu diria que eu acho que o maior problema hoje dos empresários é não colocar esse propósito em primeiro lugar. Em todos os desenhos de produto, como eu falei anteriormente, isso é o primeiro. Missão, visão e valores. Propósito. O que faz o cara não desviar, né? E até a gente está falando de fazer muitas coisas, né? Senão o cara ali não tem um sentido, não tem uma direção ou não tem um porquê. Ele vai fazer 50 coisas ao mesmo tempo, nunca vai terminar nada e não tem propósito, né? É porque você não tem que desenhar o produto, você tem que desenhar a solução, né? Que é diferente. O produto é um negócio físico, entende? A solução é o porquê, né? É por que ele está sofrendo aquilo, por que ele precisa daquilo, entende? Como é que a gente vai chegar nele? Por exemplo, no nosso caso de escolas de futebol, todo mundo poderia falar assim, não, você coloca os meninos jogando e fala para os seus alunos assim, você vai ser igual a ele. Tá, mas a gente não vende para o aluno, entende? Então, o nosso produto é para o aluno. Então, quando a gente pensou no produto, a gente pensou na solução para o aluno. E o pai, que é o que paga, a comunicação é diferente. Eu tenho que falar com o pai, justamente, seu filho vai aprender inglês, se ele não for jogador, ele vai ter a possibilidade de mercado de trabalho aberto, ele vai ser uma pessoa com disciplina, realmente, que ele vai estar estudando, ele vai entender que o futebol não é só jogar, então ele vai entender que o que ele aprende de inglês lá no colégio dele convencional, ele vai aplicar dentro do campo aqui. Então, assim, para o pai é a comunicação, e é ele que paga. O produto nosso é para criança. Então, aí você vê justamente essa diferença entre pensar na solução, que é a criança feliz aprendendo o tempo inteiro inglês e futebol, e o dinheiro, que não tem nada a ver com o nosso cliente final, que é a criança, é o pai que vai pagar, entendeu? Top, sensacional. O cliente é sempre no centro, que é o que o Design Think fala, né? E hoje E aí, beleza, falamos do Hybrid, do Shark Tank... pós-Shark Tank, depois eu quero só saber como foi você antes e você depois Shark Tank. Mas aí foi depois ou antes que você entrou na CBF? Como que é essa história da CBF? Tá, a CBF foi muito louca, porque foi antes e durante o Shark Tank.
Porque eu já vinha falando com alguns coordenadores da CBF, mas ainda não tinha dado aula nem recebido o convite formal. Era uma preparação para, ó, você precisa fazer um curso assim, a gente precisa disso daqui, você falta atingir uma experiência X e tal. Mas a gente já vinha conversando. A gravação do Shark Tank foi no meu último curso da CBF como aluno. Eu estava no meio do curso, que a gente faz uma imersão lá de 15 dias, que é a última licença, e ali, um daqueles dias era o meu dia de gravação. Então, eu tive que chegar no coordenador e falar, Edson, era o Edson, eu preciso ir para São Paulo, foi no Rio de Janeiro, eu preciso ir para São Paulo. Por quê? Porque a gente vai ter uma gravação nesse dia, disso, disso, disso. E ele já sabia do projeto. Aí ele achava fantástico o projeto e sempre quis impulsionar muito isso. E aí ele falou, não, vai lá e depois você faz a recuperação da aula numa outra licença ou num outro momento. Beleza? Beleza. Aí eu viajei para São Paulo, gravei o programa, aí voltei e eu não podia contar para ninguém. Agora a Sony vai me processar. Não, mas eu acho que eles vão me entender. Mas assim, eu não podia contar para ninguém. Mas quando eu cheguei lá, meu sorriso tava de orelha a orelha, porque eu vim para São Paulo, eu gravei e voltei pro curso. E ele sabia que eu vinha gravar. Meu sorriso tava de orelha a orelha. Então ele falou, você conseguiu, né? Aí eu falei, consegui, professor. E a gente não pode contar por contar, mas foi consegui, professor. E aí, cara, foi muito legal, entende? Porque assim, foi tipo, coincidiu tudo. E no final do curso, que foi justo o último curso, ele falou, agora tá tudo certo, eu quero te convidar para você também fazer parte dos professores e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula para a CBF. Mas, cara... Mas você dá aula para treinadores. Para técnico. Para técnicos profissionais. Só para técnicos profissionais. Porque eu dou aula na licença Pro. Porque para você ser técnico, você precisa passar pela licença C, que são escolas de futebol, licença B, que é categoria de base, licença A, que é profissional, e licença Pro, que quando você já tem uma grande experiência no profissional e você quer pegar seleções ou times ou campeonatos sul-americanos ou internacionais. Então, são só treinadores que já têm um currículo, uma carreira dentro do futebol. Então, são só as feras mesmo, tá? O Tite já fez o curso, Dorival Júnior fez o curso, entende? O Renato Gaúcho fez esse curso. É que você entrou agora, senão você teria dado aula para eles. Mas nesse curso já peguei alguns treinadores, como o do Red Bull, o próprio Carpini, que foi do treinador do São Paulo esse ano, entende? Então, assim, são treinadores muito pesados dentro do meio. E você tem que dar... E eu dou aula para eles de como dar metodologia de treinamento em inglês e espanhol. Olha como é louco. O propósito de ensinar as crianças a falar inglês através do futebol me levou, e aí eu vou falar a frase que eu sempre falo, me levou a ser convocado para a seleção brasileira para dar aula de inglês e futebol para treinadores, cara. Então, a vida te conduz também quando você faz bem feito. Né? Você dá aula para treinador com metodologia do futebol ou você dá aula de inglês para essa galera? Como que é? Ali a aula é de futebol em inglês e espanhol. Então, eles têm que dar treinos em inglês e espanhol durante a minha aula. Então, eu tenho que ensinar para eles quais são as nomenclaturas, quais são os formatos, como é que eles aplicam o que eles querem aplicar em inglês e espanhol. Porque, tipo, sei lá, um exemplo. O Tite que você falou. Ele foi trabalhar em outro clube fora do país, ele precisa saber esse termos. Precisa saber. Então, a gente ensina toda essa linguagem para eles poderem sair e estar preparados para o mercado internacional. E, às vezes, não só sair, porque também tem o treinador que recebe jogadores internacionais. Aqui, por exemplo, no próprio São Paulo, chegou uma época que tinha 8 jogadores que falavam espanhol, não português. Então, o técnico, que é o líder, enquanto melhor você se comunica com o seu jogador, você tem mais acesso e você pode transmitir mais informação precisa. E no jogo de futebol, às vezes você tem que falar muito rápido, porque imagina um estádio lotado, com 50 mil pessoas gritando ali. Você está a 30 metros do jogador. Como é que ele vai te ouvir? E como é que você vai querer falar um parágrafo de 10 frases? Não existe. É uma frase muito bem falada, muito direta, que ele entenda rápido. Então, assim, o treinador tem que estar muito preparado para a comunicação. Isso no jogo. No treinamento é um pouco mais tranquilo. Então, é isso que a gente ensina. Agora, uma coisa que eu queria falar, Vitor, eu dar aula na CBF Academy é uma grande honra, porque eu sinto que é uma convocação para a seleção brasileira. Então, toda vez que eu vou preparar minha mala, minha mochila, cara, e eu dei aula na Granja Comari. Eu ia falar isso, eu vi você lá nas redes. E agora eu vou dar aula no CT Rei Pelé dos Santos. Então, é uma responsabilidade de convocação de seleção. Então, assim, é uma honra e eu tento entregar o melhor, porque você está no país do futebol, com os treinadores que são os que formam os jogadores de futebol, dentro de uma instituição que é a maior do mundo, é a única que tem 5 estrelas campeãs do mundo. Não tem nenhum outro país que foi 5 vezes campeão do mundo. E a gente está falando da maior instituição de ensino. Então, até trazendo um pouco o que a gente está conversando, o meu propósito é ensinar, é educar. Começando pelas crianças e terminando na seleção brasileira, eu não consigo
fingir costume, entendeu? Eu preciso, e é uma necessidade natural, eu admirar tudo aquilo. Então, toda vez que eu vou pra Granja Comari, eu falo, caraca, olha onde a gente tá. E aí eu vou pra reuniões com a cara e falo, caraca, onde a gente tá sentado, entende? Então, assim, e eu falo a gente porque não sou só eu, é todo mundo que me ajudou, que me acompanhou, vocês me acolheram ali até na igreja dentro do Coral. Então, assim, são coisas que eu não consigo visualizar com tranquilidade, é sempre com uma admiração. Só que a admiração que traz responsabilidade. Se a Carol me leva numa reunião, eu não posso chegar na reunião despreparado. Se eu vou dar aula para a CBF, eu não posso chegar na CBF despreparado. Então a gente tem que estar numa cadeira sentando para poder estar lá depois de pé ensinando. Mas acho que essa que é a pegada, né? De novo, que você está falando da Maria Teresa, é onde tem a humildade. Quando você se coloca numa posição de humildade, é sempre querer aprender, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo falando sobre Aristóteles, né? Aristóteles estava falando que quando ele fala só sei que nada sei, é porque ele tem uma história lá que uma feiticeira, ela falou que ele seria o cara mais sábio. Ele falou, mas como eu vou ser sábio? Eu sou eu sou eu. Então ele falou, ele começou a ir atrás de outros sábios e aí ele começou a aprender com outros sábios. Por isso que ele virou o grande sábio. Só que quando ele começou a ver que de todos os sábios, eles viam que... Ele começou a reparar que os grandes sábios só sabiam que sabiam. Olha que louco. E ele sabia o que ele não sabia. Então, isso eu não sei, então eu preciso aprender. Por isso que ele inventou todos os livros que ele escreveu e a gente usa isso até hoje, né? Na advocacia, no direito, na engenharia, enfim. E por isso que veio a frase, né? Só sei que nada sei. Sim. Né? Porque ele percebeu e teve a humildade de falar, caramba, isso eu não sei. E às vezes você chega numa reunião achando que você sabe. Acontece o contrário. Tipo, não, aqui tranquilo, sei lá, é com o diretor de um colégio. Ou seja, não teve humildade. Eu já sei ensinar, já sei de pedagogia. E você chega lá e o cara te passeia, entende? Te traz coisas que você nunca viu. Aí você sai da reunião e você fala, caraca, eu tinha que ter me preparado melhor. E quando isso acontece com você, e já aconteceu comigo 1, 2 vezes, aí você para de brincar, porque 1, 2 vezes você perde oportunidades gigantescas, entende? Se, por exemplo, no nosso caso, a gente oferece o Shark Tank School para os colégios. Se eu não souber explicar isso de uma maneira pedagógica para a equipe de coordenação, de uma maneira institucional para a equipe de implantação, que é a equipe comercial, a equipe de marketing, eu posso perder um grupo de escolas que queria aplicar a marca Shark Tank School. Então, assim, a metodologia. Então, a responsabilidade é grande. Você pode perder muita possibilidade por achar que você já sabe, que você está preparado e você não se preparou melhor. A arrogância nunca vai te levar a lugar nenhum, né? É isso. Mas, assim, eu sempre também bato na tecla. Humildade não é se jogar para baixo. É isso que eu ia falar. E a humildade tem que ter posturas, tem que saber o que você é também, porque aquilo vai te dar segurança de você poder se apresentar e estar tranquilo para falar, porque também você sabe de algumas coisas. Você não sabe de outras, mas do que você sabe, fala tranquilo e com autoridade, porque você também tem autoridade para falar. Do que você sabe, né? É isso mesmo. Agora eu queria te perguntar, de toda essa sua jornada, de tudo que passou aqui, aonde você se vê daqui 10 anos? Na praia, aposentado. Não, daqui a 10 anos, eu vou te falar uma coisa assim que eu acho que eu vou ser responsável por muitas metodologias de ensino, tá? É assim que eu me vejo mesmo. Ensinando várias coisas através de métodos, porque eu não vou poder saber de tudo. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é saúde por meio de produtos de cannabis. Eu não vou saber sobre isso, mas aprendendo sobre pedagogia e metodologia de ensino, eu posso orientar como é que isso se transmite para o público, entende? Então, fazer essa ponte entre o conteúdo e o aluno, o estudante, eu acho que aí é o meu propósito, aí é onde eu me vejo sempre. Então, eu acho que daqui a alguns anos eu vou poder ter desenvolvido muitas metodologias em diferentes segmentos, o que me faz aprender muitas coisas também, e poder transmitir isso através de outras ferramentas, como cursos em colégios, palestras, podcasts, porque eu acho que isso é uma coisa que não passa de moda. É um grande desafio, porque hoje você tem que ensinar uma galera que é só de tecnologia, que só está no celular, e que eu não acho ruim, mas você precisa canalizar isso com métodos de ensino. Então, o método de ensino é mais importante, às vezes, que o próprio conteúdo.
porque o conteúdo você pode aprofundar e o conteúdo ele vai mudando conforme o tempo. Só que os métodos você sempre tem como analisar, melhorar, mas ele mantém. Você precisa do método de ensino sempre. Então eu me vejo assim. Onde? Não faço ideia. Isso não é um projeto, porque eu também deixo que a vida me leve um pouquinho. Quando eu comecei a fazer os cursos da CBF, eu queria ser treinador de futebol. Fui treinador de futebol. Cheguei no nível profissional de times de futebol. Só que a vida me trouxe para o mundo de educação de volta. Se eu fosse resistente, eu também não teria conseguido o que eu consegui. Então, existe um lado do Eleazar que também é flexível para aprender e também sempre brincando com aquilo. Eu consigo aprender isso, então eu posso entrar. E eu tenho uma parte para acrescentar nisso, tá? Então também consigo entrar. Eu junto essas duas coisas e aí eu me deixo levar um pouquinho para onde a vida vai. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu esqueci de te perguntar antes. Da China, quando você foi, teve vídeo que viralizou. Cara, essa Primeiro, história é bizarra. O que você foi fazer lá? E segundo, o que aconteceu que viralizou? O que aconteceu? Cara, a gente tinha escolas na China antes da pandemia. Então agora, depois que a Carol voltou, a gente com os investimentos também falou, vamos voltar a abrir na China, porque a China é um mega mercado. Então a gente levou agora um grupo de jogadores maiores de 18, os que não deram certo no Brasil, então não estão jogando nas categorias de base, meio que estão desistindo da carreira. A gente falou, vamos dar o último up para ver se vai, porque são jovens muito bons de futebol. Então a gente montou a equipe da Higher Bridge e foi convidada por uma das prefeituras da China para disputar um campeonato lá. Só que foi muito louco mesmo, porque a gente foi tranquilamente disputar um campeonato. Aí o primeiro jogo que a gente teve foi contra a equipe que tinha sido 8 vezes campeã desse torneio. Então, ok, era uma responsabilidade. Só que, modéstia à parte, sem humildade agora, ou com humildade verdadeira, a gente atropelou eles. Atropelou. Então, eu fui como técnico, eu fui carregado da equipe e a equipe comigo. A gente atropelou eles. Então, no dia seguinte, começou a chegar matéria, jornal, entrevistar. Vocês ganharam dos campeões, vocês ganharam dos campeões. E é um campeonato razoavelmente conhecido. E na China, qualquer cidade tem 800 milhões de habitantes, né? Então assim, é muita gente sempre. Aí começou a sair matéria. Naquele dia à noite, a gente tinha outro jogo, os jogos eram todos os dias. E aí, o que eles fizeram? Já começou a ter Primeiro chegaram 30 mil pessoas no estádio, aquela noite, a segunda noite. E colocaram umas crianças chinesas vestidas como a seleção brasileira para entrar com a gente de mão dada para fazer o ritual do hino e tudo mais. Cara, e as pessoas começaram a apertar os jornalistas, né? Porque, na verdade, o time viralizou e eu também, né? Hoje eu sou uma figurinha lá. Aí, começaram a apertar e a criança do meu lado começou a chorar. Aí, o que eu fiz? Eu gosto de criança, peguei lá no colo, eu comecei a falar para o pessoal se afastar, não afastavam, eu peguei ela no colo e sequei as lágrimas da criança. Só que a criança chinesa, vestida como seleção brasileira, eu com o nosso uniforme da Higher Bridge, entende? Esse vídeo viralizou. Entende? Porque saiu nos jornais, saiu matéria, saiu no TikTok lá, mas é filtrado o WeChat e tal. Ok. Aí a galera começou a pedir autógrafo, entende? Não vai e vem. Aí a segunda noite, a gente ganhou de novo. A terceira noite, aconteceu mais um fato curioso. Então, a gente estava misturando um pouco de comunicação, marketing e o resultado nos jogos. A gente ganhou muito bem no segundo jogo. Na terceira noite, o estádio estava lotado. Lotado mesmo. E o vestiário, a gente já tinha que atravessar a pista atlética para entrar no vestiário. Só que aquela parte estava abarrotada de gente. Aí eu falei, se a gente for, a gente primeiro vai ficar desgastado. E a gente precisa voltar para o segundo tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar aqui no gramado mesmo, no banco de reservas. E a gente descansa aqui. Tudo bem para os jogadores? A gente já estava ganhando, né? Então, tudo bem. E a gente ficou ali. Tinham 3 jogadores chineses no nosso time, que eram dos investidores que levaram a gente. E aí, tinha uma intérprete do meu lado. Cara, são coisas da vida muito loucas. Eu tava falando e ela tava fazendo de intérprete. Só que os jornalistas começaram a apontar para ela. E eu falando com os jogadores aqui e eles apontando para ela. Eu me estranhei muito. Aí uma hora eu vou e olho pra intérprete. E tem uma borboleta no cabelo dela. E eu, preciso da atenção dos jogadores, de todo mundo. Tá todo mundo olhando pra ela. E educado, peguei a borboleta e soprei. E a borboleta vai, volta e posa na minha testa. Aí eu pego e tiro e viralizou o vídeo de novo. Viralizou. 8 milhões de visualizações tiveram meus vídeos lá em 2 dias. 2 dias. Aí, cara, o terceiro dia a gente já assinava autógrafo, tirava foto com todo mundo. No meu Instagram tá lá. Não deixavam a gente caminhar. A gente ia nos restaurantes, tava comendo, tinha gente filmando. Bizarro. 21 dias a gente passou na China
nessa jornada de artista. E hoje ainda eles lá usam vídeos meus para colocar lá de capa dos vídeos deles e que estão lá rodando. E a molecada ficou lá? Alguns voltam para lá agora na China com contratos, outros não foram aprovados e ficam por aqui. A gente deu oportunidade, mas quem escolhe são eles, não a gente. Agora voltando um pouco assim, qual é o sentido de você fazer tudo que você faz? Né? A gente tá falando de propósito, né? O que te faz acordar de manhã e falar, vou tocar a Hybrid, tocar a Dinastia, tocar o projeto da CBF e fazer tudo isso? Por que você acorda de manhã e não desiste? Primeiro é viver. Porque tem dias que a gente poderia ficar deitado o dia inteiro, descansando, fazendo nada. Só que eu acho que a vida ela tem um propósito, ela tem um sentido, que é, em primeiro lugar, a vida por si só. Então, se você tem tempo para viver, você tem tempo para compartilhar, você tem tempo para estar com as pessoas que você ama, você tem que aproveitar isso. Segundo, e vinculado a isso, a maior alegria que eu tenho é compartilhar com pessoas. Eu sozinho, é gostoso você ficar sozinho? É. Mas é alegre, é divertido, te dá euforias e te dá a vida de verdade? Não. Só é tranquilo. Então, você estar com pessoas faz parte de viver. E quando você está com pessoas, e aí é um propósito meu, um sentido para mim, eu acho que aprender faz você crescer. E crescer também tem que ser um propósito, pessoalmente. Então, cara, é o que eu te falava. O que você se admirou do que você fez hoje? O que você aprendeu hoje? E aqui não é discurso, tá? De frases clichês nem nada. É poder entender o sentido dessas frases. Então, assim, se eu me surpreendo comigo mesmo, eu vou ter uma satisfação própria. Se eu aprendo algo que eu não sabia, eu vou ter uma satisfação própria. Assim como quando a criança aprende a andar de bicicleta. Só que a criança aprende a andar de bicicleta não sozinha. É com alguém segurando para ele não cair. É com alguém... Então, assim, o meu principal sentido na vida é compartilhar com pessoas. E se compartilhando a gente aprende, eu me sinto mais feliz ainda. E quando a gente aprende, tem um processo que parece ser natural para mim, que é ensinar. Só que eu divido o aprender e ensinar de forma permanente. Porque eu também acho que as pessoas têm o momento delas de aprender. Então eu não saio falando, cara, você tem que aprender isso, cara, você tem que aprender isso. Não, é o compartilhar, que vai te mostrar o que a pessoa que está do seu lado precisa para você compartilhar com ela e o que ela te fornece num bom sentido para você poder crescer e viver essa vida. Então, o meu sentido é compartilhar com as pessoas para ensinar e aprender de forma permanente, que isso me dá muita alegria. Como você quer ser lembrado? O dia que você morrer, puta, o Eleazar é aquele cara aqui... Eu acho que como alguém que deixou algo para as pessoas. Então, por exemplo, se a gente está aqui hoje, você fala, cara, você falou no começo, você falou, que aula. Eu acho que isso é suficiente. Entende? Então, poxa, um dia eu tava com o Eleazar me ensinou isso. O Eleazar falou isso, cara, que eu não esqueço nunca mais. Pra mim, isso é suficiente. Eu não vejo uma coisa assim de um legado de, caramba, quero deixar minha empresa para que exista por 400 anos mais e seja a maior do mundo. Não, porque a empresa ela tem vida própria. Ela não é o Eleazar. Entende? Então tem que ser, o legado que a gente deixa tem que ser algo nosso, algo próprio. O Eleazar era um cara legal, era um cara sincero, era um cara verdadeiro, era um cara que às vezes não filtrava, mas fazia a gente ouvir. Eu acho que isso para mim é o suficiente. Quantas pessoas com isso? As que estão próximas. E quem são as que estão próximas? Às vezes você vai estar no estádio falando para 50 mil pessoas, são os seus próximos. Às vezes você vai estar com o seu filho do lado e esse é seu próximo. Então, assim, são as pessoas que compartilham a vida comigo. É isso. E tem que ser alegre, né? Também gente chata tem que estar longe. Tem que ser uma coisa legal, cara. Eu acho que... uma coisa que eu aprendi depois do Shark Tank, tá? A gente fez uma imersão com algumas pessoas... Aí eu vou fechar até... com umas pessoas muito influentes nos negócios. E ela foi uma que falou isso. Falou, as pessoas gostam de estar do lado de pessoas alegres. De pessoas que te dão vida. Todo mundo gosta, por exemplo, dos personagens de internet que são mais comediantes, simpáticos, não tem aquele peso. As pessoas querem isso, elas querem sorrir, elas querem estar felizes. Então a gente tem que fazer a vida ser leve também, não só reflexiva o tempo inteiro. Eu ia falar para você dar um recado para os empresários aqui. Tudo que a gente falou hoje foi... Acaba sendo um recado. Um recado, já deu vários já. Mas o que eu posso falar isso é seja você feliz. Porque também tem outra coisa.
E tem a ver com a minha chegada no Brasil, tá? Quando eu chego no Brasil, eu não conheço muito a cultura, então você vai meio que testando as pessoas e você não consegue se abrir 100%, porque você não sabe como vai ser recebido, nem como as pessoas são. Só que, cara, todo mundo tem o seu lado alegre, que a gente não conhece na maioria dos casos. Você senta com uma pessoa do lado e você não imagina como ela é soltando piada à vontade, se ela dança ou não dança, se ela, mesmo quadradona em casa, ela chega e brinca com a mulher, com os filhos de dançar. Você não sabe. E essas coisas as pessoas precisam começar a revelar mais. Eu acho que isso vai fazer a vida mais leve, só que vai te abrir portas para negócios. Entende? Porque aí eu vou falar direto para a câmera, coisa que a minha assessora disse para não fazer, mas eu vou falar direto pra câmera. Mas assim, com certeza você que não consegue ser 100% à vontade em reuniões no seu negócio, tem uma personalidade muito alegre e muito guardada. As pessoas dentro do seu negócio querem isso. O seu funcionário quer isso e ele vai saber diferenciar se você faz isso com certo equilíbrio. As pessoas que fazem negócio com você vão querer isso se você faz isso na hora certa, com certo equilíbrio. Só que você pode se fechar as portas se você não fizer. Então a gente está priorizando o lado fechado e não priorizando o lado alegre, o lado gostoso, o lado que a vida traz. Isso traz negócios. Isso traz negócios e isso eu posso garantir. Bom. É isso. Bom. É isso, fechou? É isso. Vamos terminar dançando agora? Quero agradecer. Ou tentando, pelo menos, né? Cara, só tenho que te agradecer, assim, por todos esses anos que a gente se conhece, assim, é um prazer. A gente fala do lado profissional, né? A gente só tocava juntos na missa e agora a gente está juntos aqui desse lado profissional. Sim. Então, obrigado por ter vindo. É uma honra, né? Eu falei, vi um cara famoso, falei para todo mundo da produção aqui. Ainda um cara não chegou. Famoso. Então, obrigado. Eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra poder estar com você, como amigo, você sabe, os momentos que a gente pode compartilhar. Na missa também, a gente tocava, eu tenho ido mais como participante, não como músico agora, mas é muito grato estar com os amigos de uma maneira feliz e alegre e com as pessoas que assistem também. Obrigado pelo tempo, porque perder tempo ou usar o tempo para me ouvir é uma coisa que também me surpreende e eu espero corresponder. Boa, obrigado. Então, valeu galera, todo mundo ficou até aqui, que ficou até o final. Com certeza foi uma aula, foi maravilhoso. Muito obrigado por tanto que a gente aprendeu aqui. Obrigado a você que ficou. Encaminhe esse podcast para aquele amigo empresário. Encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir, aprender um pouco de tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. Valeu, pessoal do estúdio, a Camilinha, o Marcos, o Pedrinho, tá aí, o Ed. Valeu, pessoal do IC Barra Funda também, a Pri, o Anderson. Valeu todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada. Um beijo para vocês e até semana que vem.